Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da IBWave, projetando redes sem fio indoor-outdoor. Meu nome é Milton Malva, eu sou engenheiro de vendas da IBWave e preparei um conteúdo aqui para mostrar um pouquinho das melhores práticas para maximizar cobertura e eficiência em redes wireless em diferentes ambientes, incluindo os ambientes mistos, né? E para isso a gente tem uma agenda onde eu vou comentar um pouquinho sobre as soluções da IBWave, dando um overview sobre todas as nossas ferramentas que nós temos no portfólio, e depois falar um pouquinho sobre várias inovações que a gente tem feito nos últimos anos, principalmente para manter, né, toda esse DNA de inovação, novas funcionalidades incluídas para LTE 5G, e um overview dessa nossa solução completa indoor-outdoor. No final, a gente vai ter um tempo dedicado a perguntas e respostas. A qualquer momento, vocês podem colocar também os seus comentários aí no painel de perguntas do GoToWebinar. Então, não é necessário esperar até o final, ok? Se vocês quiserem enviar os seus comentários, as suas perguntas durante a apresentação, no final eu vou fazer um repasso. E, no final, também todos vão receber uma gravação desse webinar, né? Então, todos os inscritos recebem um link para ter acesso ao vídeo e qualquer necessidade, se vocês tiverem que sair, depois vocês podem voltar e ter acesso a toda essa informação. A IBWave possui diversas ferramentas, né? O nosso webinar de hoje está focado nessa parte de projeto, né? Então, nós vamos falar muito sobre duas ferramentas que nós usamos para projeto indoor e outdoor, que são o IBWave Design e o IBWave Reach. Mas o portfólio da IBWave visa atender todo o ciclo de vida de uma rede, né? Então, isso inclui desde o começo, desde estimar redes, né, numa fase de pré-desenho até uma fase de pre-sales. Então, a gente tem aqui uma ferramenta nova que foi lançada recentemente no mercado, chamada IBWave Express, justamente para fazer algo rápido e estimar custos e fazer um projeto de uma forma rápida e eficiente, gerando também algumas análises. Depois nós temos toda a ferramentas também para a parte de survey. Então, se eu tenho que fazer um survey na localidade para levantamento de redes existentes, levantamento fotográfico, qualquer tipo de informação que eu tenho que coletar num survey, eu posso fazer, incluindo medições, né? Para isso nós temos várias ferramentas. Depois, a parte do projeto, que a gente vai estar focando hoje, né? Temos também ferramentas de revisão, ou seja, as revisões de projeto podem ser feitas tanto na ferramenta de projeto, como também em ferramentas de revisão. Então, nós temos versões gratuitas também que permitem fazer uma revisão do projeto. Recentemente, a gente lançou também um novo produto chamado IBWave Viewer Plus, que é uma ferramenta de revisão com algumas ferramentas adicionais. Então, para aumentar aí a disponibilidade para os clientes que visam avaliar e revisar projetos, né? E também nessa parte de validação, muitas vezes a gente tem que voltar ao site, fazer medições novamente, né? Então, novamente, a gente volta aqui com o nosso portfólio de aplicações móveis e ferramentas de medição. E durante todo esse ciclo é muito importante ter o controle desse projeto, né? Ter toda a parte de controle e gestão desse projeto. Então, esse projeto vai passar por várias fases, né, durante seu ciclo de vida e também muitas vezes por vários diferentes agentes, né, diferentes equipes, diferentes grupos que trabalham nas diferentes fases. Então, nós temos também uma plataforma de gestão de projetos que permite integrar toda essa informação e fazer toda a gestão desses projetos, garantindo que a fluidez do projeto, o projeto sempre seja update, né? Sempre seja atualizado e organizar toda essa informação de múltiplas formas para ter uma melhor gestão do projeto, né? Falando um pouquinho sobre inovação, pessoal, a IBWave é uma empresa com mais de 20 anos, né? Então, a gente sempre teve aí
e sempre tem, né, vários releases durante o ano, várias renovações, várias licenças novas, né? E muitas vezes os clientes perguntam por que manter as licenças atualizadas, por que manter o suporte e manutenção da ferramenta, né, atualizado, por que sempre buscar essa atualização, justamente para ter acesso a toda essa inovação, né? Porque quando a gente fala de inovação na ferramenta, a gente não está falando apenas na parte de mercado e tecnologias, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre fazendo os upgrades para inserir novas tecnologias, né? Novas soluções que vão aparecendo nos projetos. Nisso a gente é bastante conhecido, tem uma base de dados de mais de 40 mil elementos, sejam componentes ou materiais, né? Mas também, pensando na eficiência e nas análises que a gente vai ter que fazer com a ferramenta, a gente tem que pensar em várias inovações, várias atualizações para automatizar o processo, para melhorar a precisão da ferramenta, né, o processamento. Então, a gente tem que trabalhar com novas ferramentas, novos mapas. Então, tudo isso gera um trabalho grande. Por isso, a gente costuma dizer que a maior parte, a grande estrutura da eBwave está justamente na parte de desenvolvimento e o pessoal que trabalha nessa parte de justamente atualizar as ferramentas, né? Quando a gente fala de eficiência e análise, pessoal, a gente está falando basicamente de três pilares principais, né? A performance, que é otimizar os recursos das máquinas, manter a ferramenta atualizada também para os novos equipamentos que vão sair no mercado, né? Hoje a gente tem múltiplo processamento, múltiplos cores, né? Então, a gente tem que buscar otimizar isso, né? E reduzir os tempos de processamento e de predições. A perda corporal também é muito importante hoje ser considerada, principalmente em projetos de alta capacidade, né? E alta densidade, né? Então, quando a gente fala de estádios, áreas de muita concentração de pessoas, a gente sabe que a perda do corpo das pessoas é muito importante. Então, a gente também inseriu isso nas nossas análises. E também toda uma performance pensando em novas frequências, né? Então, hoje a gente tem que fazer todo um trabalho também para preparar ferramentas para as ondas milimétricas, para as altas frequências, né? E na automação dos processos, a gente tem que buscar várias opções para acelerar os processos, ferramentas de automação, sempre novos relatórios, customizar, otimizar relatórios e também fazer com que os projetos sejam mais realistas possíveis, né? Quanto mais real for a implementação na ferramenta, melhor vão ser os resultados. E também, claro, a parte da modelagem 3D é muito importante, porque a gente está falando do cuidado com os materiais, acelerar a modelagem, né, do projeto em si, né? Não só dos materiais. E também, hoje a gente tem uma opção de criar biblioteca de modelos. Então, todo o tempo que eu gasto numa modelagem 3D hoje em dia, eu consigo salvar e usar em outros projetos, né? Então, isso é um grande ganho também no ponto de vista de eficiência. Quando a gente fala de modelagem de equipamentos, a gente não está falando somente das antenas, né? A gente sabe que as antenas são um dos focos principais, a gente está falando de elementos de radiação, aí as antenas dos small cells, as remotas, né? Antenas multibeam, hoje em dia, super importantes aí para os projetos 5G, mas a gente também tem que falar dos elementos de distribuição, né? Não só, hoje em dia tem múltiplas soluções, mas a gente tem também nos DAS ativos, principalmente nas soluções ativas, quanto melhor for a modelagem dos elementos, mais funcionalidades da ferramenta a gente pode usar também para automatizar o processo, né? Definindo power sharing entre as operadoras de um sistema DAS ativo, ou seja, também a gente precisa se preocupar com a parte da modelagem dos equipamentos. E, visando ter a ferramenta cada vez mais real também, hoje a gente tem várias novas funcionalidades para criar multi-rádios. Então, os rádios genéricos hoje podem ser criados em um só rádio, com múltiplas bandas, múltiplas frequências, assignar diferentes conectores aos cabos, né? Também a gente pode hoje criar os Digital Baseband Units, a gente pode criar toda uma arquitetura C-RAN, D-RAN, para reproduzir também a solução do cliente, né? E as próprias portas BBUs também hoje são totalmente customizáveis, então a gente tem toda uma configuração automatizada também, que permite flexibilizar mais a modelagem, né, do projeto e dos equipamentos que vão ser usados. No que diz respeito à tecnologia, né, a gente está falando principalmente hoje em dia de LTE e 5G, então o grande trabalho nosso é garantir os resultados das análises, os resultados dos mapas, né? Então,
além da toda essa parte da modelagem, a gente também vem trabalhando muito em toda a parte de garantir os resultados. Então, toda a parte de MIMO foi remodelada, né? Hoje a gente pode gerar, né, mapas com todos os modos de operação MIMO, né? Todos os tipos de análises também, incluindo MIMO Ranking e compatibilidade com Interleaved MIMO. Então, hoje, basicamente, a gente pode atender tudo que for multiplexação, diversidade, qualquer tipo de solução. E quando a gente fala de parametrização do projeto, também é super importante a gente ter todas as opções da ferramenta para que eu possa configurar todo o meu projeto, né? Então, a gente não está falando apenas das propriedades do projeto em si, daquela localidade em que eu vou fazer o projeto, mas eu também estou falando de toda a parte de configuração das tecnologias, reproduzir na ferramenta a configuração real da rede, né, do cliente, para que os mapas também reproduzam e garantam os resultados como está parametrizada, né, a rede do cliente, seja em LTE, em 5G, e também, quando a gente fala de configuração dos sistemas, a gente tem que ter todas a disponibilidade para configurar todos os parâmetros sistêmicos, né? Então, hoje, quando a gente fala de 5G, principalmente, a gente tem uma série de novos parâmetros, né, que a gente tem que inserir na rede, né? Sub-carrier spacing, periodicidade, slot allocation, ou seja, spatial lots, bandwidth profile. Então, tudo isso está disponível na ferramenta e pode ser customizado para que justamente a gente garanta o projeto mais real possível, né? E trabalhando nesses anos todos também, a gente criou vários novos mapas de acordo com a necessidade de mercado, né? Mas entre os principais, a gente cita os mapas de uplink, né? Hoje é possível fazer toda a análise de uplink para LTE, 5G, e a gente tem aí alguns exemplos, né? Quando a gente fala de 5G, a gente pode separar os SSBs do PDSH, do POSH, né? E também, hoje, já está pronta na ferramenta toda a parte de carrier aggregation, seja no 5G standalone, 5G com 4G no não standalone, ou seja, todos os novos mapas e a ferramenta estão prontas para o que tem de mais novo no mercado, né? E, justamente falando em novas soluções, né? Um dos desafios que surgiu no mercado nos últimos anos foi justamente essa questão dos ambientes mistos, né? Se a gente fizer uma análise de mercado a nível de evolução wireless, né? Antes a gente tinha basicamente a rede macro, né? Que cobria e atendia toda a área, né? E para fazer os projetos, nesse caso a gente usava as nossas ferramentas de projeto macro, né? Com o passar dos anos, a gente viu que o tráfego foi migrando para os ambientes indoor, então foi migrando para os interiores, para os edifícios, né, para os ambientes indoor. Então, a gente teve que começar a fazer projetos indoor, né? Então, para isso, a gente criou o iBwave Design aí há mais de 20 anos atrás, né? E, hoje em dia, a gente tem, por demandas de densificação, a gente tem novas soluções surgindo a nível de rua, né? Que são os Street Level Wireless Solutions. Então, a gente tem soluções instaladas a nível de rua, seja por cobertura, capacidade, enfim, e todas elas interagem entre si, ou seja, essa rede macro, seja o outdoor, os sites outdoor ou os street levels penetram no prédio, o sinal do prédio sai fora, então, do prédio para interferir ou não na macro também, né? Então, para atender esses casos de uso indoor-outdoor, a gente lançou alguns anos atrás o iBwave Reach, né? Que é a nossa ferramenta para desenho outdoor, né? E os ambientes mistos, quando a gente fala dos ambientes mistos, a gente está falando principalmente desses múltiplos casos de redes, né? Então, como a gente mostrou no slide anterior, eu tinha aqui uma rede macro e, com o passar do tempo, seja por cobertura ou capacidade, eu comecei a ter as Street Level Solutions também, né? E se eu tenho um edifício de interesse nessa área, é importante saber como é a penetração do sinal, como esse sinal todo que eu tenho aqui no outdoor penetra no edifício, né? Então, para isso, integrando ferramentas, eu consigo saber exatamente quanto do sinal penetra no edifício, né? E, se necessário, eu crio um projeto indoor. Então, se eu criar um projeto indoor, eu vou ter uma nova rede aqui, que é uma rede indoor, dentro desse cenário, né? E essa rede indoor, esse projeto macro, tem que considerar o sinal outdoor,
vai ser para vários pisos, né? Mas ele também vai ter uma fuga de sinal, ele vai ter um sinal da rede indoor saindo para fora. Então, eu tenho que fazer toda essa análise e ter uma otimização de todas as redes, ou seja, eu tenho que ter uma forma de alguma forma, analisar e otimizar todas as redes, justamente para garantir a qualidade desse ambiente que a gente chama de ambientes mistos, né? E quais seriam esses casos de uso? Onde a gente implementa, onde a gente pode usar esses tipos de casos, né? São vários casos de uso. Hoje em dia a gente tem shoppings, condomínios, estádios, condomínios horizontais, condomínios verticais, condomínios residenciais, comerciais, a gente tem áreas industriais, ambientes de portos, a gente tem ambientes de mineração, ou seja, são vários ambientes onde a gente tem esses desafios, né? E não são mais casos puramente outdoor ou puramente indoor, né? Então, para mostrar um pouco de tudo isso que a gente falou, eu vou apresentar para vocês aqui um demo, né? Onde a gente tem exatamente esse caso de uso típico, né? Então, eu tenho aqui, nesse caso, um ambiente, uma área urbana, onde eu tenho a minha área outdoor, né? Mas dentro desse ambiente eu tenho 4 edifícios de interesse, então, nesses 4 edifícios eu tenho que projetar, de alguma forma, uma solução indoor ou não, né? Ou avaliar a penetração do outdoor. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de tudo isso que a gente falou, né? Como que a gente vê isso no caso das ferramentas, né? Então, eu vou começar com a nossa ferramenta do outdoor. Então, aqui, na ferramenta outdoor, como o foco aqui hoje é mais o indoor, né? E as novidades que a gente tem aí também na ferramenta indoor, eu vou passar rapidamente aqui no outdoor, mas na ferramenta outdoor, basicamente, eu consigo fazer o meu projeto outdoor, eu consigo modelar o meu ambiente outdoor com as minhas bases de dados digitalizadas, né? Consigo criar os meus sites outdoor. Então, nesse exemplo aqui, pessoal, lembra que eu tinha os 4 edifícios, tinha uma área de interesse, que é essa área que eu demarquei aqui em branco, né? E nessa área de interesse eu tinha, a princípio, somente os sites macro, né? Então, eu tinha esses sites aqui da rede macro, né? E se eu correr uma predição na ferramenta outdoor somente com a rede macro, eu vou ver uma predição que vai mostrar de acordo com a legenda aqui, vai mostrar a qualidade da rede, né? Aqui a gente tem 2 tecnologias, LTE e 5G, né? Então, a gente está vendo aqui o LTE, mas eu poderia gerar também análise 5G, né? E se eu olhar aqui dentro da minha área de interesse, que é essa área aqui, que é um campus universitário, né? Eu desenhei também o que a gente chama de um street area. Esse street area é uma área de interesse onde existe uma maior circulação de pessoas, onde existe, digamos, uma maior concentração de pessoas, né? Então, se eu pensar não apenas nessas áreas de maior circulação, de maior concentração de pessoas, né? E voltar aqui com o meu mapa de macro only, né? Considerando só a rede macro, a gente vai ver aqui que os valores estão bem concentrados aqui na área em azul, né? Os valores aqui dentro são bem concentrados nos valores em azul, que são valores baixos, né? Menos 100, menos 110, menos 110 a menos 120, né? Então, com a ferramenta Outdoor também, eu posso criar uma solução de Street Level Wireless Solution. Então, aqui foi criada uma solução de Street Level Wireless Solution considerando um Outdoor DAS. Então, foram consideradas aqui remotas Outdoor, né? E, então, baseado naquela área, a ferramenta ajuda a gente a definir quantos equipamentos eu vou precisar, qual a melhor configuração para esses equipamentos, né? Enfim, e aí a gente definiu aqui uma solução de Street Level Wireless Solution e então, no final, o meu ambiente outdoor, no final, é esse aqui, né? O mapa final, vamos dizer, do LTE, considerando o sinal dos sites macro mais o indoor, é esse daqui, né? E então, lembre-se que nessa área, então, eu tenho 4 edifícios, né? Que são aqueles 4 edifícios que estão dentro dessa área de interesse, que agora tem uma solução de Outdoor DAS, mas eu quero saber, ok, quanto desse sinal penetra nos edifícios? Como é que eu posso fazer essa análise e como é que eu posso saber, apenas através das predições, como que é essa penetração nos edifícios? Então, a gente criou uma integração entre as ferramentas, onde eu exporto essas predições
em múltiplas alturas, em múltiplas bandas, ou seja, como o sinal vai chegar nos edifícios com diferentes intensidades, nos diferentes andares. Eu consigo, num export só, exportar todos os setores macro, tudo que eu quiser exportar da minha ferramenta outdoor para a ferramenta indoor. E aí, eu vou agora mudar para a nossa ferramenta indoor e aqui eu vou mostrar para vocês exatamente como é que a gente faz essa análise, né? Então, basicamente, eu tenho a minha ferramenta indoor aqui, os 4 edifícios estão modelados num mesmo arquivo, poderiam estar em arquivos diferentes também, não tem problema, né? Mas se eu vier aqui no meu menu Reach, eu vou ver aqui uma opção que chama Import Predictions. Quando eu clico nessa opção de Import Predictions, eu importo todas as predições de todos os setores em todas as alturas para que eu possa saber qual é o sinal que chega em cada um desses edifícios. E o algoritmo assigna automaticamente as melhores alturas para cada andar de cada edifício, tá? Então, eu não preciso me preocupar em quais alturas eu vou exportar, quantas predições. Eu posso exportar o máximo possível para ter as melhores opções em cada edifício, né, em cada andar, enfim. E aí eu vou importar essas predições, né? Mas aqui nessa mesma opção aqui do Reach, a gente criou agora uma opção para trazer para o design aquele ambiente do IBwave Reach. Então, quando eu clico nessa opção Create Reach Outdoor Plan, o que eu vou ver é exatamente um menu novo aqui no meu ambiente, na minha ferramenta indoor, eu vou ver o ambiente outdoor. Aqui, eu vou importar todo o meu ambiente outdoor aqui na ferramenta indoor, né? Então, por isso que a gente chamou o Reach aqui, para ter a mesma referência, né? E aí eu vou ter essa opção também aqui do lado, que é Import Antennas. Quando eu clico aqui nessa parte de Import Antennas, o que eu faço? Eu importo todos os sites que eu considerei na minha análise macro, né? Então, aí, se eu vier aqui e ativar os componentes, você vê que eu importo aqui também todos os sites com todas as antenas, com todos os setores, igualzinho que a gente viu lá na ferramenta Outdoor, né? E uma vez que eu importei as predições, se eu vier aqui nesse painel que chama Outdoor, eu vou ver exatamente as predições que eu importei. Ó. Então, eu importei predições de múltiplas alturas e eu consigo ver aqui cada predição de cada setor. Então, eu poderia definir setores específicos, mas nesse caso aqui a gente importou, eu exportei todos os setores, tá? Então, ó, eu vou ver o setor 1 do site macro 1, eu vou ver, por exemplo, o setor do macro 5, setor 1, ó, vou ver esse setor 1 aqui, vou ver também as minhas predições dos Outdoor DAS, ó, então eu vou ver o Outdoor DAS 5, que é esse aqui que está aqui no meio, ó, então eu vou ver a predição desse Outdoor DAS, vou ver os setores do Outdoor DAS também, eu posso ver o setor do Outdoor DAS 7, do Outdoor DAS 8, ou seja, eu importei isso em múltiplas alturas. Por quê? Porque o sinal se propaga diferente no outdoor em múltiplas alturas. Mas uma vez que eles já estão importados, quando eu cliquei aqui no import, ele já importou e já assignou nos andares, né? Então, se eu vier agora aqui em qualquer um dos edifícios, então agora eu vou saltar para uma visão do primeiro edifício aqui, que é o Recreation Center, ó. Então, eu vou vir para o piso 2 do Recreation Center. Como eu importei a predição outdoor, eu vou vir aqui, ó. Agora eu vou vir no painel de predições da ferramenta indoor e eu vou ver aqui exatamente no final, ó, eu vou ver o Reach Imported Predictions. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou ver a predição que eu importei do indoor, tá? Então, essa predição que eu importei do indoor, ele é um zoom da predição do sinal outdoor nesse edifício, né? Então, eu tenho essa predição outdoor, né? E outra coisa muito legal que a gente criou também lá naquele menu Reach, aqui onde eu tenho os meus sinais, onde eu importei as minhas predições dos meus setores outdoor, né? Agora eu tenho a opção de criar uma análise. Então, se eu vier aqui, né? Se eu vier aqui e pedir para criar uma análise nesse ambiente outdoor, eu posso criar uma análise chamada outdoor aqui, ó, e vou fazer aqui para o LTE, e vou selecionar o RSP, só para ser mais rápido aqui, a 1,5 m, vou dar um OK aqui, ó, e vou correr essa análise
só considerando o meu site outdoor, ó. E aí o que eu vou reproduzir aqui, exatamente esse mapa que eu estou vendo aqui, ó, que é a predição do outdoor, é o mesmo mapa que a gente viu aqui na ferramenta macro. Então, esse mapa agora, ele está reproduzido aqui na minha ferramenta indoor, né? E, então, se eu vier aqui, vou deixar só para a gente ver aqui o mapa em si, né? Lembre-se que aqui dentro estão os edifícios, né? Ó. Então, se eu clicar nesse botãozinho Toggle Building Polygons, ó, eu vou ver os edifícios aqui. Então, aquele sinal que eu tô vendo lá naquele andar do edifício do Recreation Center, o Recreation Center é esse edifício aqui, ó. Então, ele é um zoom exatamente nessa área aqui, e que eu importei lá naquele andar, ó. Então, esse é o sinal daquele andar. E aí, eu tenho o Recreation Center 3. Então, conforme eu vou passando de andar a andar, eu vou ver diferentes sinais que vêm da macro em cada andar desse edifício, né? E depois, se eu for na arena, se eu for nos outros também, eu vou ver aqui o outdoor também de cada andar, de cada edifício, né? Mas aí, voltando aqui no nosso Recreation Center 2, né? Lembre-se que aqui, essa predição foi feita numa ferramenta outdoor. A ferramenta outdoor, ela não permite que eu tenha toda a modelagem 3D detalhada. Aqui na ferramenta indoor, eu consigo detalhar as paredes, os materiais. Então, aí, para eu saber exatamente quanto desse sinal realmente penetra no edifício, o que eu faço? Eu venho aqui no meu menu Prediction e crio um mapa que a gente chama de interpolation, ou seja, ele interpola esse sinal da rede macro para dentro do edifício, considerando todas as paredes, todos os materiais. Então, aí eu vou ver realmente quanto do sinal penetra nesse edifício. E daí, se eu considerar aqui, por exemplo, que o meu índice de qualidade para esse mapa fosse menos 95 em 90% da área, eu vou ver que nesse andar, ó, eu estou muito perto, eu estou em 88,5%, né, da área. Ó. No terceiro andar, ó, só com o sinal que vem do outdoor, eu já consigo também aqui cumprir o meu critério, né? Então, o que eu fiz nessa análise, eu importei a predição da macro em toda a área, importei em todos os edifícios, e agora eu quero avaliar, ok, quais edifícios vão precisar de uma solução indoor? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha parte de reports e vou criar um report que eu vou chamar de compliance e vou pedir para ele me rodar um mapa de compliance exatamente do macro RSRP Interpolation. Eu vou pedir tanto no LTE como no 5G, no 5G que está em 3.7. E vou gerar um relatório que ele vai me mostrar de todos os edifícios, ó, edifício por edifício. Então ele vai começar no LTE, ó, 2.100, na arena, ó, considerando menos 95 e 90% da área de interesse, ó, na arena eu não estou cumprindo no andar 2, nem no 3, estou cumprindo no 4, no 5 e no 6. No Arts and Building eu não estou cumprindo em 3, estou cumprindo em 3. No Library eu estou cumprindo. Então eu consigo ver exatamente todos o que eu estou cumprindo ou não. Então, ó, o Recreation Center, no LTE, eu estou cumprindo em 3, só não estou cumprindo no 2, né? E no 5G, que aí o 3,5, o 3.7, claro, penetra menos, ó. Então eu vou encontrar mais dificuldade. Então eu vou ver que alguns, considerando menos 105 aqui no caso do 5G, né? Eu vou ver que alguns edifícios, ó, eu não consigo atender com o outdoor, ó. Library Building também, só um andar aqui passou. Mas no Recreation Center ainda assim, ó, no primeiro andar, eu estou com 88,9, então estou quase no 90, né? E aqui não, né? Nos outros três eu estou cumprindo no 5G também. Ou seja, com essa análise eu consegui ver que esse edifício do Recreation Center, talvez com alguma otimizaçãozinha do outdoor, ou mesmo considerando 88,9, eu consigo atender com o sinal que vem da rede macro, né? Então, nesse edifício, eu não preciso pensar numa solução indoor. O Recreation Center ele pode ser atendido só com a solução, só com o sinal que vem do outdoor, né? Agora,
Os outros edifícios, não. Os outros edifícios eu tenho que fazer uma solução indoor. Então, aí eu vou partir para usar a ferramenta para fazer a solução indoor. E aí, aqui para mostrar um pouquinho da flexibilidade da ferramenta, se a gente for lá no meu Design Plan, vocês vão ver que aqui eu tenho um diagrama unifilar. E, então, o que eu fiz aqui para demonstrar um pouquinho da flexibilidade da ferramenta, eu criei múltiplas soluções em cada edifício. Ou seja, no edifício, nesse edifício aqui, ó, esse edifício aqui é o Arts and Buildings. No Arts and Buildings, eu criei uma solução usando um sistema passivo. Ó. Então, eu criei um sistema passivo com 2 setores, distribuí o setor 1 no piso 1 e 2, e setor 3 nos outros, e setor 2 nos outros pisos. No outro edifício, que é o Arts and Building, o Library, eu fiz uma solução com Small Cells. Então, aqui eu usei Small Cells para 5G e para LTE, né? E no meu estádio, eu criei uma solução, na minha arena, né? Eu criei uma solução de um DAS ativo. Ó. Então, eu criei um DAS ativo, combinando aqui vários setores. Então, eu combinei vários setores do DAS passivo, passou pelo POI, passou pela Main Unit, combinei eles aqui, né? Converti para fibra ótica e distribuí em fibra ótica até as remotas, né? E distribuí nas remotas e criei uma solução na minha arena com um DAS ativo, né? Então, e aí, para fazer o projeto indoor, é só eu ir em cada um. Então, se eu for lá no Library 1, ó, se eu vier no Library 1, eu vou ver o sinal que penetra do indoor, mas aqui eu consigo ver agora a minha solução, implementando uma solução indoor, né? Eu consigo ver, ó, o meu... se eu estou cumprindo ou não. Então, agora eu estou cumprindo o meu RSRP, né? Que antes eu não cumpria com o outdoor. Eu estou cumprindo com a solução que eu criei aqui no Library Buildings, né? Então, eu consigo ver aqui tudo isso em andar por andar, sem problema nenhum, né? Em cada mapa LTE, como eu falei para vocês, hoje em dia eu posso fazer qualquer configuração MIMO. Então, vocês vão ver aqui a opção de configurar diversidade, multiplexação, use ranking, specific path, gerar best servers, ou seja, toda aquela flexibilidade de projetos MIMO a gente vai encontrar aqui, né? E além dos mapas de cobertura, claro, eu posso gerar os mapas de qualidade também. Então, posso gerar o meu Maximum Achievable Data Rate no downlink, posso gerar o meu Maximum Achievable Data Rate no uplink, né? Então, lembra que se eu voltar aqui com os nossos componentes, né? Ó, se eu voltar aqui com os componentes do meu projeto, nesse caso eu usei Small Cells, né? Mas se eu for lá no outro edifício, que foi o Arts and Buildings, né? Se eu for aqui no Arts and Buildings, ó, no Arts and Buildings eu usei um DAS passivo, né? Então, aqui no DAS passivo, ó, se eu voltar para minhas predições agora e olhar a minha predição do 5G, eu vou ver aqui a cobertura do 5G, que é o SSRSRP, vou ver o meu máximo ativo data rate, né? Então, eu estou vendo aqui um máximo ativo data rate de 540 megabits por segundo e um uplink de máximo 5.3. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente está usando um sistema passivo para o 5G, né? E o sistema passivo, de certa forma, ele não entrega a máxima qualidade, né, do 5G e não permite que a gente entregue toda a eficiência do 5G para o cliente, né? Então, só para comparar, ó, se eu vir aqui no Arena 3, ó, se eu olhar o mesmo Maximum Achievable Data Rate no Arena 3, no meu 5G, ó, eu estou vendo agora uma taxa de 2 GB, né? 2 GB por segundo no 5G, né? Então, e no 5G também, como eu falei para vocês, se eu vier aqui na parte de parametrização, lembra que a gente falou de parametrização lá nos slides, né? Se eu falar em parametrização aqui, a gente está falando que quando eu configuro um sistema 5G aqui nos meus wireless services, ó, onde eu tenho um sistema 5G, eu consigo fazer toda a parametrização dele, ó, subcarrier spaces, periodicidade, slot allocation, ou seja, se eu quiser mudar o slot allocation, ver o efeito no mapa de uplink, no mapa de downlink, eu consigo fazer todas essas configurações aqui e fazer todos esses estudos aqui com diferentes tipos de solução, né? Lembrando que a ferramenta, claro,
tem toda aquela visualização 3D. Então, se eu for lá naquela minha arena ali, deixa eu mudar para o SRP aqui para a gente ver a cobertura. Ó, se eu vir aqui na minha arena, ó, agora com o meu mapa e der um refresh aqui, ó, a gente vai ver os mapas aqui. Eu vou só transformar aqui no wireframe para que a gente possa ver aqui o projeto completo, né? Ó. Então, a ferramenta entrega o projeto completo com todos os mapas. Ó, eu consigo ver aqui todos os setores, as antenas, os down tilts que foram aplicados, né? Toda a parte de cabeamento. Ó, se eu vir aqui no meu 3D e só excluir, ocultar, né? A minha predição aqui, ó, eu consigo ver toda a parte do cabeamento estruturado. E tudo isso, pessoal, é considerado na lista de materiais, né? Então, eu posso gerar a lista de materiais por equipamento, gerar todos os relatórios, né? E outra coisa muito legal que a gente fez aqui nessa versão agora, voltando lá para o nosso campus, né? Lembra lá que no meu campus, lá na minha área onde eu trouxe o meu outdoor, né? Se eu vier aqui tirar a análise do outdoor, ó. Se eu vier agora aqui, vou tirar também dali os edifícios, né? Ó. Vou tirar o toggle aqui, ó. Se eu vier aqui agora e clicar numa outra análise, ó, eu vou pedir aqui uma análise, ó. Vou fazer uma análise só indoor. Então, o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, ó, indoor only, vou considerar aqui o meu mesmo LTE, para a gente rodar uma análise rapidinho aqui, ó. 1,5 m, vou dar um OK. Ele vai criar uma análise indoor aqui, ó. E eu vou dar um clique aqui, Run. E o que eu vou ver aqui nesse mapa agora, ó, eu vou ver só os edifícios, os 3 edifícios que eu tenho a solução indoor, ó. Então, eu estou vendo aqui a minha arena, estou vendo a fuga de sinal também da arena, né? Eu consigo gerar o mapa que mostra quanto sinal está saindo para fora do edifício, né? É esse aqui, ó, se eu vier no Arts in Building 1 aqui, acho que é no 1, que é esse mapa aqui, ó, que é o mapa de Signal Leakage, ó. Esse mapa aqui de Signal Leakage, mais esse mapa de ESRP, que é o mapa do indoor, são os mapas que eu estou vendo aqui agora dentro do meu mapa de outdoor, né? Agora, além das análises e além disso, a gente também criou uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte, eu tenho um ambiente, tenho sites, né? Então, eu criei uma solução de Street Level Solution, Wireless Solution, né? Então, eu criei uma solução aqui a nível de rua. Então, se eu for lá no meu Design Plan, ó, o que eu consigo fazer agora? Eu consigo fazer também aqui, aproveitando a ferramenta que eu tenho no indoor, eu posso fazer toda a parte de distribuição de cabo, toda a parte de fibra ótica também no nível da rua. Ó. Então, eu coloquei também aqui todos os setores que vão atender, como se o hotel de BTS fosse, por exemplo, na arena, e coloquei todos os setores aqui, distribuindo todos os sinais até as remotas, né? E criei todo o nosso sistema de distribuição de fibra ótica também. E se eu for lá agora, voltar lá no meu Reach, ó, e eu vier aqui e ativar os meus cabos, olha que legal. Eu vou ver agora aqui o meu... Eu vou ver toda a minha parte de cabeamento, ó. Então, eu estou vendo toda a fibra ótica que correu de um para outro, a distribuição. Eu vou ver aqui, eu posso ver aqui, ele já está calculando as distâncias, não? Então, se eu clicar no Cable Lang, ó, ele já calculou automaticamente as distâncias, né? Então, tudo que eu já tinha no indoor, agora eu trouxe para esse ambiente Reach aqui, o ambiente outdoor, né? Então, eu tenho ele também pronto aqui no meu ambiente outdoor, né? E além de tudo isso, o que a gente fez também nas últimas versões, a gente criou essa opção aqui, ó, de criar um GIS-Plan. O que é um GIS-Plan? É converter esse mapa ou esse ambiente outdoor aqui numa base GIS. Ou seja, quando eu clico aqui no Create GIS-Plan, a gente vai criar uma base GIS-Plan com os elementos do outdoor. Ó. Então, agora eu estou vendo aqui numa base de dados GIS todos os meus componentes, estou vendo a minha fibra ótica, estou vendo o meu encaminhamento de fibra aqui nas ruas, né? E aqui eu tenho múltiplas visualizações, ó. Eu posso ver
a visão de satélite também, se eu quiser ver aquela visão, né, tipo do Google Earth, e posso ver também um 3D Building, porque a gente tem aqui acesso a uma base de dados de OpenStreetMaps, né? Então, ó, o Mapbox, né? Então, aqui, ó, eu tenho também toda a parte de edifícios, né? E se eu for lá e também quiser ver o mapa aqui, eu vou ver o mapa lá, o mapa do meu outdoor, ó. Vou ver o mapa do meu outdoor lá também, com a legenda, igualzinho. Então, agora a gente tem, dentro da ferramenta Indoor, a gente tem toda a opção de fazer essa análise do Indoor e Indoor-Outdoor, somente Indoor, somente Outdoor, né? Então, e se eu quiser fazer uma análise do combinado deles, né? Então, ó, vamos mudar para cá para dar pegar aqui os edifícios aqui, colocar aqui os edifícios, ó. Então, lembra, ó, aqui, só para facilitar a visão, ó, vou dar um zoom aqui. Então, eu tinha os edifícios aqui, né? Essa é a nossa predição outdoor. E se eu fizer uma última análise que considera o indoor e o outdoor, eu vou ver ali o efeito dos edifícios, ó. Então, se eu vier na análise indoor-outdoor agora e olhar aqui o mesmo mapa do ESRP, olha lá o que vai acontecer, ó. Dentro dos edifícios, ó, vou tirar o toggle window. Agora eu estou vendo aqui, dentro dos edifícios, as minhas soluções indoor. Então, com isso, pessoal, aquela parte de otimizar todas as redes, eu posso fazer tudo aqui. Porque dentro das análises que eu faço aqui no ambiente Reach, eu posso considerar o indoor, posso considerar os mapas de SNR, os mapas de ESRP SNR, eu posso considerar os mapas de taxa de dados, considerando também o efeito do indoor sobre o outdoor também, né? Então, agora eu não só estou considerando o indoor, o outdoor no indoor, mas eu também posso considerar o indoor no outdoor. E caso eu tenha uma interferência do indoor no outdoor ou o indoor está sendo best server fora, sem ter que sair aqui do ambiente da ferramenta do IBA Design, eu consigo otimizar o indoor também, né? Então, se tiver que fazer um ajuste no indoor de algum dos edifícios, eu consigo fazer esse ajuste e consigo fazer todo esse tipo de análise no nosso IBWave Design, né? Então, isso é muito legal, porque agora a gente tem o ambiente Reach aqui, a gente tem o Gsplan aqui, né? E eu tenho a opção de criar também toda a minha parte de conexão e fibra a nível da rua, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu precisar saber, ok, então qual é a minha lista de materiais para o meu Street Level Solution, né? O Street Level Wireless Solution. Eu clico aqui, ó, no Equipment List, eu venho aqui no Sorting e peço para ele fazer esse relatório só baseado naquele ambiente do Reach, ó. E aí, se eu der um Generate aqui, ó, ele vai gerar um relatório onde ele vai mostrar só aquele andar, que seria, no caso, o ambiente outdoor, né? E aí eu vou ver aqui, ó, as antenas que eu usei no projeto, antena fabricante, modelo, ó, de cada setor, as remotas, quantos metros de fibra, quantos metros de cada cabo, quantas fibras, as quantidades, né? E tudo que a gente tem nos relatórios, né? Se eu tiver número de inventário, enfim, exportar os relatórios em qualquer formato, tudo isso segue aqui, mas agora eu trouxe isso também para trazer mais benefícios para quem faz essas soluções a nível de rua, né? E essas antenas aqui são exatamente as antenas que eu tenho lá no meu iBwave Reach, né? Então, se eu voltar lá no Outdoor, ó, se eu vir aqui e olhar a minha lista de antenas, ó, eu vou ver aqui a antena, ó, 65M, ODA, ODV, são as mesmas que aparecem agora lá no report, né? Ó, mas no report agora eu tenho mais detalhes e tudo já é customizado e feito de forma automática, né? Então a gente está falando de automatização de novo, né? E aqui, lembrando que também nos relatórios eu continuo tendo os cost details, os reportes de mapas, ou seja, toda a parte de relatórios continua disponível aqui na ferramenta, né? E pode ser visto aí sempre que eu precisar fazer esse tipo de análises indoor-outdoor, né? Então, com isso, pessoal, a gente deu um salto de qualidade, né, nas ferramentas para esse tipo de análises indoor-outdoor, né? E caminhando aqui um pouquinho já para o final, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação e vamos fazer algumas conclusões
baseado nessa demonstração que a gente teve aqui, né? Então, as conclusões que a gente teve aqui, vocês viram que quando a gente fala de inovação, de todo esse trabalho que a gente tem de desenvolvimento, né? A gente está falando em soluções integradas, né? E a gente está falando em todo um ciclo de vida de projeto. Então, a iBwave tem mais de 20 anos, é super reconhecida. Essa integração está muito boa, porque a gente teve que garantir também os resultados, né? Vocês viram aí que dá para fazer projetos com design holístico para sistemas internos, somente externos, mistos, multibanda e multifrequência, tecnologia, ou seja, os projetos, eu posso entregar um projeto de alta qualidade, né? E validar os KPIs, né? A gente fez aí, viu aí os mapas de cobertura, qualidade, capacidade, uplink, downlink, né? Todo tipo de análise pode ser feito com qualquer tipo de solução. Vocês viram aí em um só exemplo das passivo, ativo, small cells, enfim, e também toda a parte do outdoor, né? E agora nós temos maior flexibilidade também com as opções de assinatura, pessoal. Então, voltando àquele tema da atualização, né, de manter as ferramentas atualizadas, né? Agora a gente está trabalhando com o sistema de assinatura, ou seja, agora o cliente ele pode alugar a ferramenta, né? Então a gente tem os aluguéis que permitem flexibilizar para os clientes sempre manter as licenças atualizadas e ter acesso a toda essa inovação, a tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista também de custos, né? Porque a gente sabe que, às vezes, manter atualização com uma licença perpétua e tendo poucos projetos, às vezes é difícil. Então, agora a gente tem uma flexibilidade muito maior e é possível fazer assinatura de todas as ferramentas que vocês viram ali no começo, né? Que eu falei do portfólio completo, né? Mas principalmente se tratando aí do design, do Reach, né? Que foi o foco principal dessa webinar de hoje, né? Vocês têm essa opção de fazer o aluguel, né? Mensal, anual, multi-year, então tem muito mais opções também para o pessoal manter as licenças atualizadas. E uma novidade para vocês é que com essas novas implementações, né? Vocês viram que a gente nessa integração que eu mostrei para vocês, a gente tinha um projeto indoor no iBwave Design, projeto outdoor no iBwave Reach, mas a gente está caminhando para uma única solução indoor-outdoor, ou seja, a ideia é ter uma única solução indoor-outdoor no ambiente do iBwave Design, né, com os melhores modelos de propagação, uma única interface de usuário para facilitar a vida dos usuários, né, design multitecnologia, tomar proveito de toda essa gama de vantagens que eu mostrei para vocês que a gente tem, né, e a atualização. Os clientes que têm o iBwave Reach, né, ativo já, a atualização para essa versão única vai ser gratuita, né? Esse lançamento, pessoal, está previsto para o primeiro semestre do ano que vem, então está logo aí, né? E lembrando, o pessoal que quiser, se tiver mais informação, é só fazer o cadastro aqui, né? Então, aí eu estou aqui no final apontando aqui para algumas promoções especiais. Então, vocês têm aí 10% de desconto, né, com esse código webinar 10 aqui. Então, o pessoal que quiser fazer aí uso do link aqui, né, para a nossa página, vocês vão ser apontados aqui para o nosso Wave Runners, e aí vocês podem comprar um curso com 10% de desconto usando o Webinar NAS, o Webinar 10, né? Esse código é válido por 30 dias, tá, pessoal? Não se aplica lá nos pacotes, nos bundles que a gente tem para vários cursos, por exemplo, né? E o pessoal que quiser mais informação, é só contatar o salesibwave.com para saber um pouco mais de todos esses recursos que a gente falou e também saber aí os planos de assinaturas, né? E todos os planos que a gente comentou com vocês aí da assinatura do aluguel das licenças, né? E agora vamos dedicar um pouquinho de tempo aqui para perguntas e respostas, né? Então eu tenho aqui deixa eu voltar aqui para o nosso slide de perguntas e respostas aqui. E deixa eu ver aqui como é que está a nossa parte de perguntas aqui e respostas. Tem uma pergunta aqui, qual a vantagem de ter a base de dados GIS no iBwave Design? A vantagem, pessoal, de ter a base de dados, de implementar essa nova funcionalidade da GIS, né? É exatamente
para a gente poder evoluir para essa única solução, vamos dizer assim, né? Ou ter tudo integrado numa ferramenta só, né? Para a gente evitar essa parte de exportar, importar, enfim. Mas, e também, tendo uma base de dados GIS, a gente prepara a ferramenta também para também exportar a informação em outra opção, né? Exportar os resultados, exportar numa base de dados GIS, né? A gente sabe que muitos clientes têm uma base de dados GIS integrada, né? De convergência de todas as ferramentas, né? De todas as soluções, enfim, principalmente as operadoras. Então, também é uma flexibilidade para que os clientes possam entregar e exportar os resultados de outra forma, né? Então, essa é uma das vantagens também de ter essa base de dados GIS agora dentro do Web Design, né? Porque os clientes também querem ter sempre aí os projetos indoor, né? Nas suas bases de dados, e muitas vezes é um pouco difícil, porque às vezes num edifício só a gente tem uma série de elementos, né? Então, agora, naquela base GIS, vocês viram, todos estão geocodificados, geolocalizados, né? Então, a gente trouxe essa funcionalidade nova para o Web Design também. Outra pergunta aqui é as predições do indoor podem voltar para o Wave Reach? Sim, aqui também a gente pode, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, né? Aqui, quando eu finalizo o projeto indoor, então lembra que eu vim aqui, finalizei o meu projeto indoor, né? Então eu tenho, otimizei e finalizei, eu posso vir aqui, ó, no painel Reach de novo e posso dar um Export Predictions, e aí eu vou exportar as predições do indoor, né? Essas predições que a gente viu aqui com a fuga de sinal, eu consigo exportar elas e consigo importar de volta no Reach também. Então, aí se eu quiser importar no Reach e ver as análises aqui no Reach também, eu consigo e gerar aqui análise, por exemplo, considerando um indoor, outdoor aqui, por exemplo. Ó, se eu der um zoom aqui nos edifícios, ó, eu vou ver aqui também um indoor, outdoor. Deixa eu ver aqui um do... aqui do ASP. Aqui, ó. Eu consigo ver dentro dos edifícios aqui, eu consigo ver a minha solução, as minhas soluções indoor também dentro do próprio Reach, né? E aí tirar proveito de outras funcionalidades aqui, duplicar mapas, enfim, né? Estatísticas, algumas ferramentas que a gente tem aqui no Reach também para melhorar ainda mais, né, essas análises indoor-outdoor. Bom, pessoal, a gente está terminando aqui o tempo. O pessoal que mandou pergunta, que não deu tempo de responder aqui, fiquem tranquilos, tá? Eu vou responder por e-mail aí as perguntas de vocês. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e dizer que a gente está à disposição para quem quiser saber mais informações. Só um último recadinho aí, todo mundo vai receber o vídeo no final, né? Mas a gente está preparando alguns webinars também aí para o segundo semestre. Então, vão ter alguns webinars aí com apresentação de alguns casos de uso reais com clientes. Então, vão ser alguns webinars bem interessantes também, no formato que a gente já também faz há algum tempo, né? Que é convidando os clientes para apresentar um caso de uso real. Então, fiquem atentos aí, pessoal, aos e-mails aí, as informações aí do marketing, e espero vê-los aí no próximo webinar, ok? Muito obrigado a todos e um bom fim de semana aí. Tchau, tchau.